Já passo a palavra aqui para o doutor Hélio Angotti Neto, médico e diretor do corpo editorial. Ele vai falar, eu não vou falar aqui porque eu já devo ter errado aqui o instituto, né, que é um nome até em latim. É uma publicação especializada em humanidades médicas. O senhor tem a palavra com 20 minutos, não precisa usar todo o tempo, mas de acordo com a nossa, com o nosso tolerância aqui para todos, o senhor pode avançar um pouco, mas eu lhe peço, qual é o nome do corpo editorial, doutor? Começa também falando isso aí que eu fiquei curioso. Doutor Hélio, muito obrigado. Senador Eduardo Girão, agradeço muito o convite. Em nome do senhor, gostaria de cumprimentar todos os presentes também. E passarei já então a apresentação. Ela já está disponível para os senhores. Deixa eu compartilhar a tela então. Creio que todos estão visualizando, correto? Estamos sim, estamos visualizando muito bem. Perfeito. Então, antes de tudo, né, é importante eu fazer uma declaração de conflito de interesses. Nunca ganhei e não ganho nenhuma forma de pagamento para me pronunciar a respeito dessas questões relacionadas a aborto. Nunca recebi dinheiro de nenhuma organização não governamental. Meu nome é Hélio Angotti Neto, eu sou médico especialista, com doutorado em ciências pela Universidade de São Paulo, mestrado em administração pública e pesquiso e escrevo na área da bioética e humanidades médicas há mais ou menos 20 anos, sendo que já fiz parte de vários corpos editoriais, inclusive dessa revista. Hoje em dia, ela não está publicando mais, mas já teve vários volumes publicados, que é a Mirabilia Medicine. E, feita a declaração de conflito de interesse, eu gostaria de abordar aqui essa questão da perspectiva bioética, né, da ética relacionada à vida humana, à saúde e à medicina em especial. Então nós vamos falar sobre algumas definições básicas, os valores civilizacionais que estão implicados nessa discussão, os princípios bioéticos e falar de uma perspectiva muito específica da medicina e do que queremos para a saúde das pessoas. Definições básicas já foram dadas: aborto envolvendo, né, a interrupção da gravidez. Estamos falando então dessa interrupção da gravidez após as 22 semanas, sendo que aí há uma grande opção a ser feita, né? Em uma opção se interrompe a gravidez, com todos os excludentes, né, de penalidade, como já foram discutidos, enfim, e procede-se ao fato de que o bebê pode nascer vivo e viável. Há uma opção, que no caso se entende como extremamente cruel, levando a uma perda da dignidade humana, que é o homicídio deliberado, não necessário, intencional, de um bebê intraútero antes desse procedimento após 22 semanas ser levado a cabo. Então não seria uma simples interrupção da gravidez no sentido mais técnico do termo, mas seria sim um homicídio seguido de uma interrupção da gravidez. Seria o feticídio, que é o nome que a gente dá para esse procedimento, que também cabe como definição básica aqui, e já foi muito bem falado, é um ato invasivo. E uma das formas de feticídio é a indução da sistolia fetal por injeção, né, dessa substância que causa dor, que é totalmente indigna e não aprovada para uso, inclusive, em animais e criminosos perigosos, onde existe pena de morte. Isso leva ao sofrimento fetal. Sabendo disso tudo, estamos aqui numa discussão que envolve valores civilizacionais básicos que vão definir todos nós. O que é a vida e se ela tem algum valor ou não, liberdade, segurança, responsabilidade e dignidade humana que decorre da defesa da vida. Quais são os princípios bioéticos envolvidos? O primeiro é o princípio da beneficência. Beneficência é sempre agir promovendo o bem do paciente. Como médico, profissional, membro do comitê, membro da Câmara Técnica de Bioética, do Conselho Federal de Medicina, nós temos que prezar os princípios da bioética. E esse princípio, ele é ferido por aquela tentativa de levar ao homicídio fetal por meio da indução da sistolia, certo? O princípio da beneficência preza o cuidado com todos os seres humanos, ele visa promover a vida, o bem-estar e a saúde, potencializar os efeitos benéficos de cada ato médico ou de saúde, por exemplo, e ter uma visão integral da vida humana e da saúde humana. A indução da sistolia fetal
né, o homicídio fetal depois de um parto prematuro, após 22 semanas, ele não cumpre o princípio da beneficência. Ele não agrega saúde, ele não agrega valor, ele não agrega dignidade à vida daquela mulher que já passou nessa situação em discussão, que é o estupro, por um trauma horroroso. Ele não soluciona o trauma, ele é um trauma a mais, é um evento a mais imposto sobre uma situação já muito delicada. Existe o princípio da não maleficência. Antes de tudo, não causar um mal, minimizar efeitos adversos, evitar causar a morte, o sofrimento ou o mal, portanto. Esse é um procedimento que é invasivo, ele gera dor, ele gera um passo a mais num procedimento da saúde delicado, numa situação frágil, de uma pessoa vulnerável, vulnerabilizada, e ele não atende ao princípio da não maleficência. Temos o princípio da justiça, que visa o bem da sociedade, da coletividade, a manutenção dos direitos humanos, da dignidade humana e da equidade. Esse procedimento é um procedimento caracterizado pela sua monstruosidade, pelo fato de que ele trata o ser humano de uma forma indigna, cruelmente desnecessária. Então, também não atende o princípio da justiça. Temos o princípio da autonomia, que preza o respeito à integridade do ser humano, o respeito às escolhas do indivíduo, sem ferir a vida e a liberdade dos demais. A minha responsabilidade me permite ter liberdade, minha liberdade vai até onde começa a vida e a liberdade também do próximo. Isso é responsabilidade. Esse procedimento não preza a responsabilidade, não preza o princípio da autonomia, que é ligado também diretamente à dignidade humana. E temos uma coisa técnica que é preciso ser discutida em termos de bioética, que é a teoria do duplo efeito, que muitas vezes é utilizada como justificativa. Procura-se fazer um bem a alguém e desse bem decorre algo indesejado, algo às vezes até mal. Isso se aplica numa situação de risco de morte iminente da mãe, por exemplo. Ou você faz um parto prematuro, ou você, no caso mais específico, né, comete um abortamento nas primeiras semanas da gestação, né, ou a mãe morreria de uma forma rápida. Né, isso é a aplicação da teoria do duplo efeito. Existe uma intenção clara de fazer o bem, salvar a vida da mãe, certo? Por exemplo, no caso de uma prenhez tubária rota. Existe um efeito adverso ruim que é inevitável. Para salvar a vida da mãe, infelizmente, vai se perder a vida do feto. A opção disso seria perder a vida dos dois, né? E o ato promove o bem diretamente, é um ato para salvar a vida da mãe. O benefício supera o malefício. Melhor que se perca somente uma vida do que se perca duas vidas, né? O efeito maléfico decorre do benéfico, não o contrário. Ninguém vai lá intencionalmente para destruir aquela vida. É uma fatalidade. Isso não se aplica ao caso da indução da sistolia fetal. A sistolia fetal é um ato intencional, novamente eu explico, desnecessário, cruel, desumano e completamente acessório nessa discussão, como nesse procedimento, como já foi exposto. E isso vai nos levar diretamente à discussão do profissionalismo médico e dos compromissos éticos do médico. Eu entendo que o Conselho Federal de Medicina não poderia ter agido diferente. Ele cumpriu as suas prerrogativas, as suas competências, atribuições, em defesa, inclusive, da dignidade humana e dos princípios do próprio Conselho Federal de Medicina e da medicina. O que é profissão? E é importante a gente falar disso. Profissionalismo foi usado para a medicina na Roma Antiga pela primeira vez por Escribônios Lagos, quando chamou os médicos de profissionais. Profissionais vem de professar. Professar o quê? Valores. Professar uma moralidade específica de defesa da vida humana e dignidade humana. Profissão é uma ocupação cujos elementos centrais estão baseados no domínio de um corpo complexo de conhecimentos e habilidades. É uma vocação na qual o conhecimento de uma área das ciências ou aprendizagem ou prática de uma arte são fundamentadas sobre o serviço em prol do próximo. Seus membros são governados por códigos de ética e professam compromisso com competência, integridade e moralidade, altruísmo e promoção do bem público dentro do seu domínio. Esse compromisso forma a base de um contrato social entre a profissão e a sociedade que, em troca, garante à profissão um monopólio sobre o uso do seu conjunto de conhecimentos.
o direito a considerável autonomia na prática e o privilégio de se autorregular. Profissões e seus membros respondem àqueles que servem, à profissão e à sociedade. Então, o Conselho Federal de Medicina não poderia ter se manifestado de forma diferente. Então, partimos de uma situação na qual existe uma fragilidade e mortalidade do ser humano, é nisso que a medicina se baseia, não é uma mera construção social, porque todo mundo é limitado e sofre. Sabendo disso, as pessoas reconhecem o seu sofrimento, sua fragilidade e pedem ajuda. Sabendo desse pedido de ajuda, há aqueles que se dedicam a ajudar o próximo, profissionais da saúde. E isso funciona e tem funcionado ao longo de mais de 2.000 anos de história, certo? Porque existe um compromisso hipocrático, um compromisso com a vida humana. Isso funciona se a medicina respeita a vida humana, se ela preza a dignidade de todas as vidas humanas, já que ela respeita a vida humana, toda vida humana tem dignidade e tem valor, e para isso ela tem que priorizar o bem do paciente e a excelência profissional. E quando a medicina se desvia disso, e ela já se desviou algumas vezes, ela vai exterminar pessoas, ela vai agir em prol de um utilitarismo totalmente destituído da dignidade humana e vai cometer crimes horrorosos, como cometeu nos regimes totalitários do nazismo e do comunismo e em tantas outras eras da humanidade. Isso é um perigo presente, imediato, enorme, e nós não podemos permitir que os médicos deixem de ser os guardiões da vida e se tornem mercadores da morte. Então, quais são as perguntas que definem toda essa questão e a nossa civilização? A primeira e mais básica: a vida humana tem valor? Sim ou não? Porque se ela tem valor, ela não tem preço. E se ela tem valor, logicamente somos levados a entender que o ser humano possui dignidade. Agora, se a vida humana não vale nada ou tem um valor completamente subjetivo, a outra pergunta que é colocada imediatamente é: quando se pode matar alguém que te desagrada? Qual o critério que alguém vai inventar? Porque já criaram vários critérios, como a doutora Annelise colocou. Já mataram judeus, já mataram escravos, já propuseram, inclusive, às vezes mataram deficientes mentais, idosos por meio de eutanásia, suicídio assistido. Quando vão querer matar agora outra pessoa, outra classe, né, humana? Então, quando se pode matar alguém que desagrada? Tudo é sobre essas perguntas. Toda essa questão que estamos falando nos levará a essas perguntas que deveremos responder. E nós entendemos que para a medicina funcionar, para servir a arte da medicina da maneira como ela merece, como diria William Osler, você precisa amar o seu semelhante. A medicina boa ama o semelhante, defende a vida dele, alivia o seu sofrimento, consola quando até mesmo o alívio é impossível e está lá sempre respeitando a vida humana, certo? Então, essa é a boa medicina. Me preocupa muito a medicina ousar pensar abandonar essa defesa da vida humana, né, e esse respeito àquela mulher, àquela criança que está no útero. Todos são humanos, todos merecem respeito, amparo, cuidado, carinho, proteção. E você somar ao trauma horroroso de um estupro, o trauma de um assassinato, não é proteger ninguém, não é levar dignidade em conta. Você está somando um ato de tragédia e está desviando a medicina do seu caminho. Matar as pessoas é uma autoridade muito perigosa, é um precedente muito perigoso. Eu entendo como médico, como profissional, que não nos cabe matar ninguém, não nos cabe assassinar pessoas. Eu não tenho esse direito e nenhum médico deve ter esse direito. Isso é muito perigoso para a sociedade. E me assusta também a ideia de que o Estado pode eliminar pessoas. O Estado não tem esse direito sobre a vida das pessoas. Nosso regramento constitucional proíbe a pena de morte. Como eu posso condenar pessoas viáveis à pena de morte? Pois é isso também que estamos conversando aqui. Nós não temos esse direito. Nós não podemos matar as pessoas. O Estado não pode ter esse direito porque ele fica muito perigoso com esse direito na mão. E nós, médicos, também ficaremos perigosos se tivermos essa prerrogativa de assassinar e matar pessoas ou torturá-las com uma injeção de cloreto de potássio, como essa que foi proposta, inclusive, numa nota técnica que foi rapidamente removida. Isso é uma indignidade, isso é uma crueldade digna da medicina quando se desviou, né, da sua profissão, se desviou do seu compromisso e embarcou em aventuras horrorosas de degradação da vida humana. Então era isso que eu gostaria de falar e
falo também que a ideia mais perigosa que está rondando toda a nossa época e essa discussão é a ideia de que não tem nada de especial em ser humano. A vida humana é especial e merece nossa proteção. É isso que eu gostaria de falar, e eu lamento muitíssimo que tenhamos, em plena nossa época aqui, 2024, discutir se o Estado ou uma profissão vai assassinar pessoas viáveis. Eu acho isso lamentável, toda essa discussão ter que vir à tona, mas ela precisava vir à tona. Eu parabenizo o senador Eduardo Girão e todos aí presentes, Bia Kicis, né, o presidente Irangalo do CFM, todo mundo que já se pronunciou e que ainda vai se pronunciar. É pertinente, é necessário, aliás, é mortalmente necessário que nós paremos e discutamos essa questão, que ela vai definir toda a nossa civilização. Muito obrigado, né, e um abraço a todos. Obrigado, doutor Hélio. Muito obrigado pela sua participação.